E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio do 6 Pergunta, que é aquele quadro onde os membros do canal mandam perguntas em vídeo, né? Então o 6 Pergunta e eu tento responder da melhor forma possível. Caso você queira mandar o seu vídeo aí com uma pergunta, uma opinião, um comentário, seja o que for, você precisa fazer parte do grupo de membros do canal 6x1. Se você não sabe como, clica neste botão Seja Membro que aparece em algum lugar aí da sua tela, onde você pode ver todos os valores, detalhes, informações, né? Você dá aí essa contribuição e eu tento retribuir também de alguma forma, agradecendo ao apoio de todos os membros, como sempre. Demorou? Então vamos para os questionamentos em si. Fala, Emerson. Aqui quem fala é o Tyrone, da cidade de Cork, da Irlanda. Queria te fazer uma pergunta, mas antes eu queria falar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. O link para você baixar está aqui na descrição desse vídeo. Emerson, se você pudesse fazer uma troca de um jogador do Cruzeiro para o Tottenham e do Tottenham para o Cruzeiro, uma troca, um jogador do Cruzeiro para o Tottenham e vice-versa, quais jogadores você escolheria para ir para o Tottenham e quais jogadores do Tottenham você escolheria para vir para o Cruzeiro? Tyrone, obrigado pela pergunta. Eu sei que nesse momento vai ter alguém que fala assim: uai, mas no título tá falando de troca de jogador do Cruzeiro com o Valladolid e você tá falando de resposta de negócio de Tottenham. Calma, gente, vai ter uma outra pergunta que foi feita sobre o Cruzeiro e o Valladolid que vai ser em sequência dessa. Então, como a segunda pergunta citou a primeira, eu vou responder essa primeiro e depois eu respondo a do Valladolid, tá? Vamos por partes, igual ensinou Jack Stripador. Mas vamos lá ao questionamento então. Trocar um jogador do Cruzeiro com um jogador do Tottenham. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Nenhum jogador do Tottenham caberia na realidade financeira do Cruzeiro. Talvez só um ou outro moleque lá do Sub-18, do Sub-20, do Sub-23. Enfim, jogadores que atuam na Premier League, o salário dos caras é absurdo, então essa troca não seria realista. Mas vamos então para o multiverso da loucura e considerar que isso seria possível, tá? O jogador do Tottenham que eu traria para o Cruzeiro seria Lucas Moura. Sim, ele mesmo, né, que fez aquele hat-trick espetacular contra o Ajax na semifinal de Champions League, um dos momentos mais felizes da minha vida enquanto torcedor. Mas o Lucas Moura é um cara que não vem sendo tão aproveitado ultimamente lá pelo Antônio Conte, não fez uma temporada tão boa, é um cara que parece um pouco assim, sabe? O cara fica meio estagnado, muitos anos no clube, banco de reservas e tudo mais. E é um cara que eu acho que se caísse aqui no futebol brasileiro, ainda mais no Cruzeiro, ele ia destruir, velho. Ele ia ser, assim, o craque do time, ia fazer muita diferença pro Cruzeiro e não ia fazer tanta diferença pro Tottenham, que é um time que eu também torço. Então eu não vou tirar o Harry Kane do Tottenham para trazer pro Cruzeiro. Deixa o homem quieto lá. Embora se fosse possível rolar um empréstimo aí, né, até o início da próxima temporada, do Harry Kane, do Son, para jogar no ataque do Cruzeiro, só enquanto começa a próxima temporada, questão de 2, 3 meses, eu acho que eles ajudariam bastante, encaminhariam o nosso acesso. Sobre um jogador do Cruzeiro que poderia ir para o Tottenham. Sinceramente, do nosso time titular, embora tenha alguns atletas que eu gosto bastante, não dá, gente. O nível de Premier League é muito acima de um nível de Série B de futebol brasileiro. Então eu vou recorrer a um jogador que eu enxergo muito potencial e que não está sendo bem aproveitado aqui no Cruzeiro, que é o zagueiro Paulo. É um cara muito novo, é um zagueiro rápido, canhoto, né, que é uma característica em falta lá também nos grandes clubes europeus, e é por isso que direto aparece um clube tentando tirar o Paulo do Cruzeiro, né, porque é um jogador que você olha e fala assim, esse cara é talhado para jogar na Europa, e eu acho que ele poderia se desenvolver muito bem e pode ser um dia um zagueiro de nível de Premier League sim, tá? Então se fosse para fazer essa troca, viria o Lucas Moura e o Paulo iria para os Spurs, até porque a gente pode olhar ali no elenco do Tottenham, tem uma dificuldade nesse zagueiro pelo lado esquerdo, né? Atualmente está jogando Ben Davies, que é um lateral esquerdo galês de formação, que pode também jogar na zaga e é um jogador tecnicamente bem limitado, tá? Eu acho que o Paulo poderia ir para o Tottenham para integrar elenco e futuramente poderia até compor ali a zaga pelo lado esquerdo nesse esquema do Antônio Conte, porque é um jogador que tem potencial para isso. O Emerson, só complementando a pergunta do querido Tyrone aí, só que eu mudaria só o time. Qual jogador do Valladolid seria interessante para o Cruzeiro? Porque seria até mais viável, né? O patrão é o mesmo. E aqui é o Bebeto. Esqueci de falar meu nome no primeiro vídeo. Bebeto, mais conhecido como Rômulo Caldeira. Tamo junto. Um abraço para todo mundo aí. Então a pergunta é essa. Qual jogador do Valladolid poderia vir para o Cruzeiro? Né? E lógico que iriam para lá, né? No caso, eu, né, Rômulo Caldeira, iria para o Valladolid sem problema, para ajudar nosso time. Sem problema, eu iria para lá, viu?
Grande Bebeto, Rômulo, né, já tinha aparecido aí fazendo uma graça num vídeo anterior, Lo Homo que Parla, do nosso grupo, obrigado pelo questionamento. Rapaz, já que você se colocou à disposição de ir para o Valladolid para ajudar no projeto, agora que o Valladolid está na primeira divisão espanhola, eu não vou atrapalhar o seu desejo, tá? Então eu acho que um jogador do Cruzeiro que poderia ir para o Valladolid seria o Rômulo, sem o menor problema, poderia ajudar. Experiência, seleção italiana, um toque diferenciado, um cara que se veste bem, um cara gente boa, aparece ali, chama a torcida. O treinador, vem cá, treinador, vamos saudar a torcida. Então o Rômulo faz esse papel muito bem aqui no Cruzeiro e acho que poderia fazer muito bem lá no Valladolid também, tá? Então você vai para o Valladolid, isso aí já está definido. E sobre jogador do Valladolid que poderia vir para o Cruzeiro, é um pouco complicado pelo mesmo aspecto que eu citei anteriormente, né? A realidade financeira lá dos europeus é muito diferente da nossa. No caso do Valladolid não é tão distante assim, porque eles estavam na segunda divisão, é um clube menor, mas tem um jogador especificamente que eu acharia muito interessante se o Cruzeiro pudesse ter, mas não é realista, até porque ele nem pertence ao Valladolid. Se trata do Gonzalo Plata, que é um ponta equatoriano, um atacante de lado, canhoto. Nessa temporada jogou 31 vezes pelo Valladolid, fez 6 gols e deu 5 assistências. Quem acompanha a seleção brasileira e tem uma memória boa, o Gonzalo Plata foi titular inclusive no jogo contra o Brasil, que foi aquele jogo que o Alisson, goleiro, recentemente foi expulso 2 vezes no jogo e no final das contas não foi expulso nenhuma, vocês lembram disso? O Gonzalo Plata é um ponta, vai pra cima, habilidoso, rabisqueiro, só que ele pertence ao Sporting, tá? O Sporting Clube de Portugal, e ele está emprestado com uma cláusula de compra no valor de 10 milhões de euros, né? Nem sei, acho que o Valladolid não vai comprá-lo, tá? Ele deve voltar para Portugal, inclusive, né? Não sei se vai mudar alguma coisa por causa do acesso, mas é um jogador que eu imagino que caindo aqui no futebol brasileiro iria nos ajudar bastante, e é um cara sul-americano, né? Jogadores sul-americanos é mais fácil trazer para o futebol brasileiro do que jogadores europeus. Uma outra opção seria o atacante israelense Sean Weisman, que marcou 21 gols na temporada em 41 partidas, e aí eu não sei dizer se o nome dele é Weisman, se é Weisman, não tenho a menor ideia de qual é a pronúncia, mas convenhamos que um jogador israelense não tem muito motivo para querer jogar aqui no Cruzeiro, né? E esse é mais um centroavante mesmo, e acho que centroavante a gente está bem servido com o Edu. Claro que seria ótimo ter outros goleadores, mas não seria uma negociação muito possível. E para ficar num terceiro nome mais acessível, tem o Paulo Vitor, que é um atacante de lado que surgiu na base do Vasco e nessa temporada jogou pelo Valladolid B, fazendo 31 partidas e marcando 8 gols. É um moleque que apareceu com certo destaque, inclusive seleção de base, né? Tá para completar 23 anos agora no final desse mês de junho, e eu acho que poderia ser uma aposta no elenco do Cruzeiro. Chegaria com status de titular? Não, mas é um atleta que pertence ao Valladolid, é um jogador brasileiro, tá jogando no time B, tá? Ele não tá jogando no time principal, então esses valores, ó, marcou 8 gols em 31 partidas, num nível técnico realmente bem baixo. Mas poderia sim ser uma aposta, um jogador de um custo um pouco mais baixo, né, que chegaria bem dentro desse perfil que o Cruzeiro já está praticando, né, de jogadores realmente esforçados, que querem cavar o seu lugar aí, e o Paulo Vitor, que em dado momento já foi tratado como grande joia no Vasco, é um cara que está meio esquecido do futebol europeu aí nos últimos anos. Poderia ser uma outra opção, mas a melhor delas aí seria realmente o Gonzalo Plata, que eu acho que não vai ter como trazer não. E só para explicar um detalhe sobre a viabilidade, o Cruzeiro e o Valladolid podem simplesmente sair trocando jogadores porque o dono é o mesmo? Não, gente, cada clube é gerido de uma forma individual, tá? E é claro que o Ronaldo tendo 2 clubes, ele identificando um jogador que está sem espaço num clube e que teria espaço no outro, ele pode sim fazer essa transferência, mas não vai ser uma coisa tipo assim, manda o fulano para Espanha, traz o fulano para cá, tá? Não é assim, não é esse amadorismo. A gente tem alguns exemplos no futebol europeu, especialmente da família Poço, se eu não me engano, que eles eram donos de vários clubes, o Watford na Inglaterra, o Udinese na Itália, o Granada na Espanha, e eles faziam sim transferências de um jogador de um clube para o outro, às vezes por empréstimo, às vezes em definitivo, e isso é possível, mas estabelecendo sempre as regras de janela de transferências, no caso dos europeus, de fair play financeiro. Não é simplesmente, o dono é o mesmo, faz o que quiser, é bagunça. Não é assim, tá? Pode ser que tenha algum jogador do Cruzeiro que vá fazer um intercâmbio no Valladolid agora nessa janela de meio do ano, talvez passe a temporada lá no time B,
possível tá? Mas não dá pra gente dizer que isso vai acontecer, pelo menos o Ronaldo até o momento não sinalizou que esse seja o plano dele. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Caso você queira mandar um vídeo com o seu questionamento, uma opinião, botar o seu belo rosto num vídeo aqui no canal 6x1, você deve fazer parte do grupo de membros do canal, né, lá na categoria sócio-atleta, que tem a participação no grupo de WhatsApp, e aí você pode também mandar o seu questionamento e aparecer por aqui futuramente. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Desse plantel, quais jogadores têm condição de disputar a primeira divisão? Porque o dinheiro vai chegar para a primeira, mas não vai ser um dinheirão. Vamos que vamos!